O tema desta noite é Glória predestinada. Na Epístola aos Hebreus, o autor fala de Deus como aquele que traz muitos filhos à glória. Hebreus 2, 10. O que é trazer muitos filhos à glória? Bem, se você ler as Escrituras com atenção, verá que glória e Deus são sinônimos. Farei a minha glória passar diante de ti, ou quando a minha glória passar, te cobrirei com a minha mão. Êxodo 33, 22, e quando eu passar, retirarei a minha mão. Êxodo 33, 23. Então, aqui encontramos minha glória igual a eu. Minha glória passa, e quando eu passar, o que ele está fazendo? Ele está trazendo seus filhos para si mesmo. Ele escolheu seus filhos, filhos inumeráveis, e, no entanto, há um número, mas parece um número infinito. E a palavra glória significa magnificar, fazer-se muitos. Então, ele está nos transformando em si mesmo, de fato, um com Deus, como Deus. Essa é a história, o grande mistério da fé cristã. Ele disse: para mim, os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Então ele nos diz que nos chama segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8 versículo 28, 30. Portanto, aqui temos 5 termos. Pré-conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, a afirmação da predestinação. E não há como interpretar esses termos de forma a evitar tal conclusão. Você está predestinado a ser Deus. Agora, você pode dizer: bem, veja só as coisas que eu fiz, as coisas horríveis que eu fiz. Realmente não importa. Todos nós já fizemos, ou estamos fazendo, ou faremos, mas isso não interfere no plano predestinado de Deus. Aí temos, em 5 termos, a estrutura do plano de Deus de se entregar a nós, não como algo grandioso por fora, mas como se entregar a nós. Assim, de fato, nos tornamos Deus. Agora, eu sei que os sacerdócios do mundo nos assustam mortalmente, tentando nos fazer conformar ao seu conceito do que um homem deve ser para entrar no reino dos céus. Posso dizer-lhes que a aptidão para o reino dos céus é a consequência, não a condição, da sua glória. Quando ele os chama, e ele os chama individualmente, vocês podem ser os seres mais impuros do mundo, julgados pelos padrões humanos, mas Deus nos chama de acordo com o seu propósito. Agora, quando ele estiver pronto, ele os acolherá em seu corpo, pois seu corpo é o templo eterno, agora feito de pedras vivas, não de pedras mortas, e somente Deus sabe que vocês não estão preparados, mas estão preparados em razão do seu chamado. Quando ele os chama, ele os incorpora ao seu corpo, e essa incorporação os prepara para o reino dos céus. Portanto, a aptidão é a consequência, não a condição, da sua glória. Agora, deixe-me compartilhar com vocês minha própria experiência com o chamado. Foi neste mês, em 1929. Eu era dançarina na época. Tinha 24 anos, buscando uma experiência com Deus. Se alguém entrava em becos sem saída procurando, era eu. Tentei de tudo, tentando encontrá-lo. Não, eu não experimentei drogas, eu não fumei maconha. Não, eu não me envolvi com isso. Primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar bebida alcoólica, e a lei seca estava em vigor naquela época, e eu não tinha o hábito de beber. Eu não tinha dinheiro para isso, e não havia bebida alcoólica por perto, a menos que você fosse a algum bar clandestino caro. Bem, eu não tinha dinheiro para isso. Mas eu estava buscando Deus. Pensei que talvez uma certa dieta, como um vegetariano rigoroso, talvez isso resolvesse. Eu tentei isso. Aos 24 anos, adormeci normalmente, como faço hoje, e durante a noite fui levado em espírito para a Assembleia Divina, e fui levado à presença de um anjo registrador. E ali estava sentado aquele ser celestial, uma mesa inclinada, com um enorme livro-razão aberto à sua frente, com uma pena.
Ela não disse nada. Eu não disse nada. Eu fui simplesmente levado em espírito. Eu não tinha controle da ação, era tudo automático. Fiquei ao lado dela, ao seu lado esquerdo. Ela se virou e me olhou nos olhos, virou o rosto para a esquerda e apenas olhou para mim. Então, ela se voltou para o livro Razão e escreveu algo ou verificou algo naquele livro Razão. Então fui levado à presença do Senhor ressuscitado, amor infinito, homem. Sim, homem. E aqui está o ancião dos dias, não um homem velho, mas um homem sem começo, sem fim, um ser eterno, todo amor. Tudo o que posso dizer deste. Ele é o ancião dos dias. E ele me pediu para nomear a coisa mais grandiosa do mundo, e eu respondi com as palavras de Paulo, automaticamente, como se tivesse sido instigado. Não parei um segundo para pensar. Simplesmente usei automaticamente as palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13. Naquele momento, ele me abraçou. No momento do nosso abraço, nossos corpos se fundiram, e eu me tornei um com o corpo do Espírito do Senhor ressuscitado. Até que você o experimente, jamais conhecerá tal amor infinito, apenas amor, puro amor. E enquanto eu era abraçado pelo Ser Infinito, que é todo amor, uma voz soou, do nada, e disse: Abaixo os sangues azuis. Naquele momento, me vi na presença do poder todo-poderoso, o homem. Sim, é um homem. Não o ancião dos dias, o rosto agora era diferente, e aqui está o poder todo-poderoso, mas um homem, e sem usar suas cordas vocais, sem usar seus lábios, ouvi o que ele pensava. Ele me ordenou, sem usar palavras, pelo uso dos lábios, e eu ouvi dentro de mim o que ele pensava, e ele me disse: Hora de agir. E com isso, fui simplesmente impulsionado, catapultado para fora daquela Assembleia Divina de volta para este pequeno corpo que estava reclinado em sua cama, por volta das 4 horas da manhã do mês de julho de 1929. Daquele momento em diante, coisas começaram a acontecer dentro de mim. Eu não tinha ideia do que significava agir. Mas ele disse: É hora de agir, e então as coisas começaram a se desenrolar dentro de mim. Todos serão chamados. Todos serão incorporados a este único corpo, pois há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, 6. Cada um será chamado na sua própria boa ordem. Ninguém pode me dizer que se sente apto para o reino dos céus. Não há um único homem no mundo, por homem, quero dizer um homem genérico, que se considere tão bom a ponto de se considerar digno dele. Ninguém pode me dizer honestamente que se considera digno dele. Portanto, esqueça quando alguém tentar assustá-lo, fazendo acreditar que você precisa se esforçar além do que já fez para se qualificar para o reino, pois a aptidão é a consequência, não a condição, da sua glória. Quando ele nos funde, ele já fez a escolha no princípio. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele. Efésios 1 versículo 4, enviando-nos então para este mundo de horror. Este é um mundo de horror, um mundo de morte, e passamos por todas as fornalhas da experiência neste mundo, e enquanto estamos nele, somos chamados. No exato momento em que somos chamados, o abraço purifica você, naquele exato momento. Ora, o corpo de carne e osso não pode herdar o reino dos céus, então eu não estava neste corpo quando estive diante de sua presença. Eu estava em um corpo espiritual, mas tinha consciência de ser Neville. Tinha consciência de ser tudo aquilo, como um homem chamado Neville, que eu pensava ter feito. Eu não tinha orgulho dos meus 24 anos nesta terra. Eu havia feito muitas coisas das quais me envergonhava, e ainda assim, apesar de tudo o que fiz em 24 anos, ele ainda me chamou, pois naquele momento aquela pedra era necessária. Ele está reconstruindo seu templo. O templo foi destruído propositalmente, deliberadamente, e nós somos as partes fragmentadas desse templo. E as partes passam por todas as fornalhas da experiência neste mundo, e ele sabe exatamente qual pedra ele quer agora, neste momento. E ele chama essa pedra. É uma pessoa, é você.
E ele está chamando você para glorificá-lo, mas ele o glorifica consigo mesmo. Então, aqui estão os 5 termos. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Romanos 8 versículo 28, 30. A justificação é a absolvição divina. Tudo o que fiz em todas as eras que se passaram entre aquele momento em que caí com Deus, pois ele nos uniu a todos em um só corpo, e um só corpo caiu e se fragmentou nas inumeráveis raças e nações do mundo. Agora, ele nos chama, um por um, e quando você é chamado, embora inapto, ele o justifica, e justificá-lo é simplesmente a absolvição divina. Você é absolvido de todas as coisas que já fez. Então vem a glorificação, e a glorificação é a dádiva de Deus a você. Você se torna um com Deus, porque não há 2 deuses, você é Deus, embora permaneça na pequena vestimenta de carne por um tempo. Você permanece nesta pequena vestimenta de carne, ainda fraco, ainda limitado, com todas as limitações da carne, até aquele momento em que ele atira pela última vez, e você então desperta como Deus, sem perda de identidade. Portanto, não deixe que ninguém o assuste, dizendo que você não está preparado para o reino dos céus. Essa escolha já foi feita. Vocês foram escolhidos nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. E você foi enviado e informado de que irá sofrer. Leia no livro de Gênesis. Você irá para uma terra estranha, e será escravizado lá, escravizado por 400 anos, não 400 anos como você e eu medimos o tempo. Esta cruz de carne indicando o corpo físico é 400, pois 400 é simplesmente o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é o de uma cruz. É o tal, a 22ª letra, e esta é a cruz na qual Deus é crucificado, e você sofre enquanto veste o corpo de carne e osso. Somos escravizados pelo corpo que vestimos. Não importa o que você possua neste mundo, se você possuísse o vasto mundo inteiro, e todos fossem seus escravos, você não poderia ordenar que um único escravo em seu mundo comece e se assimilasse por você. Você tem que comer, se assimilar e se desfazer por si mesmo. Você é um escravo do corpo que veste, e o vestirá pelos 400 anos, até o momento em que for chamado. Agora, quando você é chamado, você é incorporado ao corpo de amor. A partir de então, você prova os poderes da era vindoura. Hebreus 6, 5. Os poderes são tão fantásticos, nada conhecido pela mente mortal se compara ao poder que lhe é devido para ser exercido após ser chamado. E então o corpo se desprende pela última vez. Mas você não poderia exercer esse poder até que fosse incorporado ao corpo de amor. Pois, se você tivesse esse poder, sem o amor, você poderia destruir o universo. Nada no mundo se compara a este poder. Você poderia parar o vasto mundo inteiro e fazer o tempo parar, e então mudar a motivação desses escravos na Terra e fazê-los cumprir a sua vontade, e seria a vontade mais horrível do mundo. Mas você não faria isso depois de ser incorporado ao corpo do amor, todas as suas motivações, portanto, são governadas pelo amor. Então, primeiro vem o chamado. Predestinado, sim, presciência, sim, antes de ser chamado, e ele predestinou. Mas agora vem a ruptura, e agora ele chama. E ele nos chama, um por um, para sermos incorporados ao seu próprio ser, o único Espírito. Pois, aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com ele. Assim, no final, você e eu, sem perda de identidade, somos o próprio Deus. Esta é a glória da qual falo. Esta é a glória que foi predita nas Escrituras, o maior livro do mundo, e o livro mais incompreendido do mundo. É tudo sobre você. Então, nos é dito: e sobre ti o Senhor se levantará, e o Senhor será visto sobre ti, e a sua glória será vista sobre ti. Isaías 60 versículo 1, 2. Sua glória é Ele mesmo. E eu lhe digo por experiência própria, seremos vistos pelos outros identificados por eles como o próprio Deus. E, ainda assim, o amigo daquele que te vê, eles ficarão maravilhados, reconhecendo-te como seu amigo, e ainda assim não poderão negar o que agora veem.
Eles te verão como o próprio Deus, e não haverá incerteza em suas mentes quando te virem como o próprio Deus, um rosto elevado ao enésimo grau de beleza, majestade e caráter além do sonho mais ousado de qualquer coisa na terra. E, ainda assim, tu és Deus, e eles saberão disso. No dia em que vestires o verdadeiro corpo de amor, qualquer um que o vir verá a visão mais gloriosa do mundo. Mas a glória da qual a Bíblia fala é o próprio Deus. Porque farei passar a minha glória, quando a minha glória passar, eu te cobrirei com a minha mão. Êxodo 33 versículo 22. E então eu passo. Portanto, o eu é igual à minha glória. Embora não vejas o meu rosto, verás as minhas costas, quando eu passar. Por quê? Porque sim. Só o Filho sabe quem é o Pai. Lucas 10, 22. Portanto, quando Paulo fala dessa revelação, ele a menciona no texto. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Quando ele revela seu Filho em mim, ele me revela como ele mesmo, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Lucas 10 versículo 22. E, portanto, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, o fez conhecido, pois é preciso o Filho para me revelar. Quando o Filho de Deus se apresenta diante de você e o chama de Pai, então você sabe quem você é. E esse Filho é Davi. Eu contarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho. Hoje te gerei. E o Senhor é o próprio Jesus Cristo, que ninguém lhe diga o contrário. Dirão, mas não acredite neles. Jesus Cristo é Deus Pai. E Davi é a soma total de todas as experiências que o homem já teve neste mundo. Pegue todas as gerações de homens e todas as suas experiências e funda-as em um único estado. O estado personificado surge como o Filho de Deus, e esse é o seu ungido chamado Davi. E Davi disse: Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Ele está diante de você, e a partir de então, você conhece o Filho Eterno, e a tarefa, para você, está concluída. Agora você entenderá as palavras. Restitui-me a glória que me pertence, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, pois completei a obra que me deste para fazer. Que trabalho ele me deu para fazer? Que trabalho ele lhe deu para fazer? Bem, no mundo de César, fui dançarina, operei elevador para Macy's, enchi lixeiras para J.C. Penney, fiz todo tipo de coisa. E então, em 1938, comecei a contar essa história e não parei desde então, mas antes de 1938 eu tive muitos empregos. Mas eles não são importantes, realmente não importa. A única coisa que o homem veio fazer, e deve realizar, é cumprir a palavra de Deus. E não se preocupe, você vai cumpri-la, pela simples razão de que Deus a cumpre em você. Ele a completou e está sepultado em você. A coisa toda já chegou ao clímax. Está garantida. Você não pode falhar. Ninguém, na eternidade, pode falhar, porque ela já chegou ao seu clímax e está consumada. Completei a obra que me deste para fazer. Agora, aquele que fez essa proclamação está sepultado em nós. Ele é o homem modelo sepultado em cada homem, e esse modelo se revelará no homem, e todos serão o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é Deus Pai. Não há outro Deus Pai. O dia chegará, você saberá, você o vivenciará. E o que você sabe por experiência, você sabe mais profundamente do que qualquer outra coisa. Posso lhe dizer agora que você fará isso, e confio que você acreditará em mim. Não posso persuadi-lo a ponto de convencê-lo, mas quando você o tiver, não importa o que o vasto mundo inteiro diga. O mundo inteiro poderia se levantar em oposição, não faria diferença para você, pois a evidência já lhe foi dada. E assim, quando aprouve a Deus, disse Paulo, revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1, 16. Que homem, ainda consciente de ser de carne e osso, poderia de alguma forma esclarecer isso para mim?
Como poderia analisá-lo para mim? Ele lhe diria, talvez, que você está sofrendo de alguma alucinação. Mas o grande poeta viu isso tão claramente. Robert Browning, em um poema chamado Saul, como vocês sabem, nas Escrituras, Saul era demente, ele era insano. Ele era a escolha do homem para rei. Israel disse que queria um rei, e então o Senhor disse ao profeta Samuel: avise-os sobre o resultado de querer um rei, que ele os escravizará, que ele simplesmente tirará deles seus filhos e filhas e tudo, e seu dinheiro, para manter seu reino. Mas Israel queria ser como outras raças e outras nações, e insistiu em um rei. Então Israel escolheu Saul por causa de sua aparência exterior. Ele era alto, bonito e forte. Então, eles conseguiram exatamente o que queriam, um rei. Ele era insano. Ele foi rejeitado, e o Senhor escolheu Davi em seu lugar e o ungiu. E assim, daquele momento em diante, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Davi e nunca o deixou, pois Davi era a escolha de Deus, e Saul era a escolha do homem. Agora, este poema chamado Saul é baseado no capítulo 16 de Samuel, onde Davi explica ao rei demente o significado do Messias e a vinda do Messias. E estas são as palavras do poeta Browning. Davi está diante de Saul, e ele faz a seguinte declaração: ó Saul, assim será. Um rosto como o meu que te recebe, um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre, e uma mão como esta mão abrirá para ti os portões da nova vida. Veja o Cristo de pé. Chamaram Saul. Aqui, Davi está diante do rei demente que não reconhece o próprio filho, pois seria preciso sofrer de amnésia para não reconhecer o próprio filho. Então, ele se apresenta diante dele, conta uma profecia e declara: um rosto como o meu rosto te receberá. O que é meu rosto? Então, ele lhe diz: um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre, uma mão como esta mão abrirá para ti os portões de uma nova vida. Agora, disse ele, vejam o Cristo de pé. Ele era o ungido. Davi foi aquele a quem o Senhor ungiu. Ele disse: é ele mesmo. Levanta-te e unge-o. 1 Samuel 16, 12. E daquele momento em diante, o Espírito de Deus nunca mais deixou Davi. Davi é a soma total de todas as gerações da humanidade e de todas as suas experiências, fundidas em um único ser e personificadas. E esse é o estado resultante de nossas experiências neste mundo de pecado e morte. Então, realmente, no fim das contas, só existe Deus. E Deus é Jesus Cristo. Não há outro Deus. Portanto, não deixe que ninguém o assuste. Sua salvação já foi predestinada. Você já está redimido porque já foi predestinado. Glória predestinada, e glória nada mais é do que a magnificação, fazer-se muitos. Assim, cada um se torna o rosto de Deus, todos sabendo que ele é Deus, e todos sabendo que o outro, seu irmão, é Deus. E não há nada além de Deus. Portanto, Deus é constituído pela Irmandade por trás de todas as máscaras, sejam elas masculinas ou femininas, que é o irmão, e esse irmão é Deus. Somos os filhos de Deus que Deus redimiu e trouxe à glória. Ele está trazendo muitos filhos à glória, como nos diz o 2º capítulo do livro de Hebreus. Trazendo-nos a todos à glória, e a glória é Ele mesmo. Portanto, Ele está nos trazendo a todos para sermos um com Ele, porque não pode haver dois deuses, apenas um Deus. E, portanto, você está destinado a ser esse Deus. Não consigo descrever a emoção que o aguarda na noite em que isso acontecer. E quando chega, chega tão repentinamente, como lhe foi dito nas Escrituras, como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Sem preparação para isso. Você vai para a cama sentindo-se a pessoa normal que é, sem orgulho excessivo do que fez, sem vergonha além da conta, mas desejando que o dia tivesse sido melhor. Você desejaria não ter nutrido os pensamentos que teve naquele dia, mas, apesar da sua impureza aos seus próprios olhos, e talvez até aos olhos dos outros, era o momento propício, e Deus o escolheu naquele momento. Então, Ele nos escolheu.
Nós não nos escolhemos. Ele nos chama quando aquela pedra está pronta para ser inserida no corpo do templo vivo. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, para amortecer os golpes, e somente para amortecer os golpes, ele nos deu uma lei. E a lei é simples, muito simples. E a lei é: imaginar cria realidade. É uma lei muito, muito simples. Estas são as minhas palavras, mas eu as retiro apenas das Escrituras, com base em palavras bíblicas. Tudo o que desejares, creia que tens, e terás. Marcos 11, 24. Então, colocando em minhas palavras, eu digo. Portanto, a imaginação cria a realidade. Preciso imaginar. Então, se eu imagino agora que sou o que, no momento em que imagino, a razão nega e meus sentidos negam, se a Escritura for verdadeira e eu persistir nesse estado imaginal, isso se tornará um fato. Bem, tendo tentado, e funciona, compartilho esse conhecimento com outros. Saiba o que você quer. Tente não magoar os outros. Não importa os outros. Os outros o ajudarão a dar origem a essa suposição. Então, você assume que é o homem que deseja ser, embora, no momento da sua suposição, a razão e os seus sentidos neguem. Mas você ousa assumir e persiste nessa suposição, e sua suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como fato. Então, você amortece os golpes neste mundo enquanto espera pelo chamado. Mas o chamado virá. Você não pode apressá-lo. Tudo vem a seu tempo. Todos nós somos chamados de acordo com o seu propósito, e quando a pedra que você representa estiver pronta aos seus olhos, não por causa da sua aptidão, mas porque é o momento de ser incorporada ao corpo do Senhor ressuscitado, você será chamado. E você contará a história que estou contando. E você terá a mesma recepção, e alguns acreditarão em você, e alguns não acreditarão. Não pare para persuadir aqueles que não acreditam em você. Encoraje aqueles que o fazem, para que eles também sejam chamados. Por outro lado, você não pode prometer a eles que esta noite será a noite ou amanhã à noite. Ninguém sabe a hora. Mateus 25, 13, somente o Pai. Então, eles serão chamados no tempo oportuno do Pai. Mas você pode dizer a todos que eles serão chamados. Eu posso dizer isso a um Hitler, se ele estivesse diante de mim com as mãos pingando sangue, como elas estão. Se eu dissesse isso a um Stalin, que era um monstro na Terra. Você será chamado, não estaria santificando ou justificando seu comportamento como homem, não. Mas posso dizer que o ser por trás da máscara que é um Stalin, que é um Hitler, é Deus, e no final, Deus perdoa a todos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Mas você, sabendo agora o que sabe, pode jogar este jogo lindamente, com todo o amor. Tudo o que você faz é seguir a regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Lucas 6, 31. Você não pode errar. Você não pode errar. Se alguém lhe pedir para ouvir que alguém morreu para que ele possa ficar com seus bens, não é isso que você quer que lhe seja feito, portanto, você não aceitaria esse pedido. Vá para outro lugar, mas não venha a mim. Mas se lhe pedirem para ajudá-lo a ouvir que tem uma fortuna, ou que está seguro, ou que está contribuindo para o bem do mundo, acredite nele, porque eu gostaria de fazer essas coisas eu mesmo. Quem não gostaria de estar seguro? Quem não gostaria de sentir que contribui para o bem do seu meio ambiente? Para o bem do seu país? Qualquer um quer sentir isso. Portanto, se o pedido foi nesse sentido, acredite quando ouvir. Portanto, ouse presumir que eles têm o que agora pedem e, se persistir nessa suposição, eles o conseguirão. Você não precisa se preocupar em como eles o conseguirão. Um amigo meu me escreveu falando do meu livro Sentir é o Segredo, que nunca conseguimos o que queremos, apenas o que somos. Bem, ele sabe que, se ler o livro com atenção, você pode transformar o que deseja no que você é, por meio de uma suposição. Eu começo com um querer. Sim, eu quero ser.
Ao simplesmente dizer que quero ser, estou confessando que não sou. Bem, se ouso presumir que sou o que a razão me diz que não sou, até que esse querer cesse de existir, porque sinto que sou isso, antes de ter a evidência para testemunhar e dar testemunho disso, devo precedê-lo por uma suposição de que sou isso. Quando você sabe o que quer, a Escritura lhe diz: creia que você recebeu, e você receberá. Isso decorre da sua ousadia em acreditar que você é o que, no momento, a razão nega que você seja. Portanto, eu não voltaria atrás no que disse naquele livro. Afirmo, eu disse corretamente, que você não obtém o que deseja, apenas o que você é. Através do que você quer ser, você pode viver para ser o que é. Supondo isso muito antes de haver evidências para apoiar essa suposição, então a evidência virá como fruto saindo de uma árvore. Se você não conhece a natureza da árvore, espere até que ela esteja dando frutos, e quando ela der, todos os argumentos desaparecem, pois o fruto lhe dirá o que a árvore é. Então, de repente, as coisas acontecerão, com base no que você é. Você não precisa querer. Não, as pessoas estão sempre tentando forçar as coisas a acontecerem. Isso não é feito de forma intencional, nem mesmo cuidadosa. As pessoas juntam tudo ao seu redor e se autodenominam operadores cuidadosos, atirando vantagem disso. Não. É simplesmente o cerne da integridade. Você se resume a: eu sou mesmo isso? Estou falando sério? Bem, se eu estiver falando sério, eu deveria ver isso o dia todo enquanto caminho pela terra. Meus amigos me conhecem como eu sou agora. Qualquer mudança em mim, eles ouvirão através dos boatos, se de repente algo acontecer com Neville. Aconteça o que acontecer, um amigo contará a outro amigo, e o outro contará a outro, e então, finalmente, todos perceberão as mudanças em mim. Bem, agora, que a mudança aconteça primeiro em mim, para que eu possa vê-la com os olhos da minha mente. Hoje vejo minha esposa. Ela sabe de tudo o que está acontecendo em mim. Qualquer mudança em mim, ela observa. Uma mudança na minha sorte, ela sabe. Se o depósito bancário diminuir, ela sabe, ela cuida dos livros contábeis. Se aumentar, ela sabe disso. Se eu receber um cheque de dividendo alto em um ano, ela sabe. Se no ano seguinte, talvez eles não derem um cheque, eles simplesmente o passam, ela sabe disso. Então, tudo o que acontece comigo em relação à minha fortuna, ela sabe. Agora, eu gostaria de mudar isso e vê-la triplicada? Bem, suponha que ela já tenha sido depositada e esteja triplicada. Bem, agora, deixe-me pensar na minha esposa. Ela não veria isso em mim? Ela não saberia? Certamente que sim. Bem, eu presumo que ela saiba. Eu a deixei me ver como ela teria que me ver se fosse verdade. E, então, outro sentimento. Agora, no decorrer de um dia, vou voltar atrás nisso? Penso nela, esteja ela fisicamente presente ou ausente, penso nela. Então, quando penso nela, ela me veria nessa mudança. Ela me veria. Bem, então, que eu seja constante em mim mesmo. Que eu seja constante nessa mudança em mim até que ela se torne o próprio cerne da integridade. Sou fiel a essa mudança em mim, e a uso, e uso meus amigos, como barômetro para registrar as mudanças que tentei produzir em mim. Então, se eu as produzisse, elas as refletiriam. Se elas não fossem refletidas, não consegui produzir em mim a mudança necessária. Se eu conseguir produzir a mudança em mim, eles devem refleti-la. Portanto, não voltarei atrás no que disse: você não obtém o que quer, você obtém o que é. Mas pegue o que quer e transforme isso no que você é. Abandone o estado atual e coloque-o em seu lugar como um substituto. É chamado nas Escrituras, eu chamo de revisão, mas as Escrituras falam disso como arrependimento, mas infelizmente a palavra arrependimento tem sido mal utilizada. Originalmente, significava, e ainda significa, o que os antigos pretendiam que significasse. Originalmente, significava uma mudança radical de mentalidade. Não era remorso.
Você não se abaixa e sente remorso e arrependimento. Isso não tem nada a ver com a palavra arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação a si mesmo, em relação ao mundo, e na medida em que você consegue mudar essa atitude em relação a si mesmo e, portanto, ao mundo, nessa medida, o mundo mudará para refletir isso, tudo acontecendo dentro de você. Então, você faz com que o que você quer, o que você é, se transforme de vez em quando em um senso de ser, pois o que quer que eu seja, eu vou elevar. Vou expelir isso para o meu mundo. Portanto, aqui, você está predestinado a ser glorificado, e quando você é glorificado, é porque Deus, naquele momento de glorificação, conseguiu se entregar a você. É por isso que as Escrituras nos dizem: a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. A graça é a dádiva imerecida e imerecida de Deus a você. Isso é graça. Você não a conquista e certamente não a merece. É a dádiva imerecida de Deus a você. Portanto, a graça vem por meio de Jesus Cristo. E a verdade vem por meio de Jesus Cristo. Conversamos um pouco ontem à noite sobre a verdade. Verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. João 14:6. Ele é o homem modelo. Então, quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, ele diz: apegue-se ao modelo das palavras verdadeiras que você ouviu de mim. 2 Timóteo 1:13. Eu lhe dei o modelo das palavras verdadeiras. Agora, leia as suas cartas, porque elas vieram primeiro na Bíblia. Elas precederam os evangelhos, precederam tudo mais no Novo Testamento. Elas vieram primeiro por 25 ou 30 anos. Ele nos diz para nos apegarmos a esses padrões que eu lhe dei. Não há outro padrão. Não há outro caminho para o Pai, além deste padrão que eu lhe dei. Agora, leia com atenção, e você encontrará o padrão. Quando isso se desenrola em você, você se pergunta: quem é Paulo? Quem é ele? Ele é nomeado nas Escrituras, mas não é nomeado em nenhum livro do primeiro século fora da Bíblia. Bem, como poderia uma pessoa como Paulo passar por tudo o que alegou ter passado? Ele foi preso em Roma, preso em todos esses lugares por todo o Oriente Próximo, e ainda assim não há registro de sua prisão, nenhum registro fora da Bíblia. Se ele foi preso, e nós o levamos ao pé da letra, então o registro deveria estar lá, pois esses registros foram mantidos. No entanto, seu nome não é mencionado em nenhum livro do primeiro século fora da Bíblia. Então, quem é Paulo? Ele é você. Ele foi inicialmente chamado de Saul. Quando essa amnésia desaparece e a memória retorna, você é Deus. Deus é Pai e, como Pai, ele tem um filho, e seu filho é o Davi das Escrituras. Então, quando a memória retorna, você reconhece seu filho e não precisa perguntar a ele: de quem você é filho, rapaz? Veja, seu primeiro nome era Saul, da mesma tribo de Benjamim, descendente de Abraão. A mesma descendência e origem do rei Saul no Antigo Testamento é a de Paulo no Novo. Eles o nomeiam, mas o nome mudou agora. Uma mudança radical ocorreu nele, de Saul de perguntar, pois Saul significa perguntar. Saul pergunta a Davi: de quem você é filho? Então, se eu colocar minha filha ou meu filho diante de mim e perguntar a eles: diga-me, de quem vocês são filhos? Não consigo me lembrar. Bem, eu não sou louco? Não estou sofrendo de amnésia? Então, Saul olhou para o rosto do filho unigênito, e ele supostamente era o rei, e não reconheceu seu filho. Ele não pôde, porque seu nome era Saul. Agora, seu nome foi transferido de Saul para Paulo, e Paulo conhece o filho. E aprove a Deus revelar seu filho em mim, e não consultei carne e sangue. Gálatas 1:16. Então, todos nós passamos pelo mesmo padrão, e o padrão virá até você, e de repente, quando ele aparecer, posso lhe dizer, é como algo surgindo do nada. E não há incerteza quanto ao relacionamento entre você, o Pai,
e o filho, que é Davi. E o filho o liberta. É-lhe dito: você é verdadeiramente livre. João 8, 33, pois ele prometeu libertar o pai daquele que destruiu o inimigo de Israel. E Davi destruiu o inimigo, o gigante filisteu, Golias. E tendo-o destruído, o rei está procurando seu pai, e lhe pergunta: de quem você é filho, jovem? Porque o rei não conhecia seu próprio filho, portanto, ele ainda está esperando. Quando a mente do rei retorna, ele não é mais Saul, seu nome é Paulo. E então Paulo reconhece o filho. E aprouve ao pai revelar seu filho em mim, e daquele momento em diante não consultei mais carne e sangue. Gálatas 1, 16. A que homem na face da terra eu iria pedir que me explicasse o significado dessa minha experiência quando Davi me chamou de pai? Se eu fosse ao psiquiatra ou psicólogo mais destacado, chame-o por qualquer nome neste mundo, ele não entenderia. O que diabos eles saberiam sobre este mistério do cristianismo se, para eles, tudo é sexo? Eles dirão que você é simplesmente perturbado sexualmente, ou algo assim, porque é só isso que eles colocaram, os conceitos freudianos da vida, algum complexo sexual. Não tem nada a ver com sexo. É a visão retornando, e de repente a memória retorna, e não há incerteza quanto ao relacionamento entre você, o pai, e o filho que o chama de pai. Tudo o que você pode fazer, então, é simplesmente ir e contar, e tentar mudar um pouco os conceitos errôneos pré-fabricados das Escrituras. Para o vasto mundo inteiro, se você é cristão, como eu nasci e fui criado como tal, fui ensinado a acreditar que Jesus era o Filho. Minha mãe nunca me ensinou que Jesus era o Pai. Quando eu ia para a escola, nunca me ensinaram que Jesus Cristo era Deus Pai. Aconteceu, e quando aconteceu, eu soube, porque nas Escrituras, Davi o chama de meu Senhor. Davi o chama de meu Pai. Se Davi o chama de meu Pai, como, então, ele poderia ser filho de Davi? Mateus 22, 45. Então, aqui está a história. Ele se desdobra dentro de você, e tudo está contido em você. O propósito de Deus, desde o princípio, era entregar-se a você, como se não houvesse outros no mundo, apenas você e Deus, e então, eventualmente, somente Deus, e Deus é você. Pouco antes de eu chegar, um amigo meu que tem um maravilhoso olho incorrente, um olho incorrente é o olho que realmente enxerga para dentro, para o mundo do pensamento, para a eternidade. E esse olho está sempre se expandindo no seio de Deus. Portanto, um estado incorrente é aquele que dá passagem a uma corrente que flui para dentro, como uma esponja dando passagem a uma corrente que flui para dentro. E ela disse: entrei em visão num lugar e queria pedir dinheiro emprestado. Era como uma empresa de empréstimos. E entrei na casa do proprietário, que também era presidente do conselho. Fui até a porta e, ao passar, lá estava você, atrás da mesa. Todos os papéis sobre a mesa, e você era o proprietário e presidente do conselho. E fiquei quase histérica, porque sabia que tudo o que eu pedisse seria concedido. Você era amor infinito e atendia a todos os pedidos que lhe eram feitos. Sem garantias, apenas peça. E eu disse: ele é vítima do seu próprio amor, para mim mesma, eu disse isso, não para você. Olhei para você e sabia que você não diria não ao meu pedido, por mais fabuloso que fosse. Eu também sabia que você era vítima do seu próprio amor. Quando saí de onde o vi no papel de amor, encontrei uma mulher perturbada e abatida, sem saber o que fazer. Ela havia tentado todos os lugares do mundo para conseguir um empréstimo, e o pedido foi recusado. E lá veio ela. Seu último recurso foi vir aqui, e eu sorri para mim mesmo porque sabia que ela ia passar por aquela porta e conseguiria, e então eu acordei. Bem, esse é o Deus em você. Ele concede todos os desejos que você pede. Mas quando você pede, peça com fé. Se você pedir com fé, você receberá. Como dissemos ontem à noite, quando você pede com fé, isso nada mais é do que a apropriação subjetiva da esperança objetiva. O que eu desejo como um fato objetivo? Bem,
a apropriação subjetiva da esperança objetiva é a oração. E ela nunca falha. Portanto, esta noite, quando você sair, vá com a profunda convicção de que está predestinado a ser glorificado, e saiba que a glorificação da qual a Bíblia fala é o presente que Deus lhe dá. Ele não lhe dá o seu filho como companheiro. Ele lhe dá o seu filho ao se entregar a você. Pois se você é Deus, e Deus é Pai, eu devo ser pai do Filho de Deus. Então, Deus me dá o seu filho como meu filho, e dessa forma, eu sei que sou ele. Então, me disseram: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. E você saberá disso, e não terá razão nem para acreditar, porque terá um eu sei garantido após a experiência. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.